Bom, por que, né, uma oração subordinada? Bom, existe uma oração que é chamada de principal, e essa oração principal ela está incompleta. E aí ela precisa de algum elemento, de alguma coisa que complete a sua ideia, que complete o sentido dessa oração principal. E aí esse elemento que completa a ideia dessa oração principal se subordina a ele, né? Então a gente diz que por isso ela é uma oração subordinada. Então existe uma oração principal, essa oração principal ela está incompleta e ela precisa de ter a sua ideia completada, né? E essa ideia só é completada por meio dessa subordinada. E aí ela é chamada de substantiva porque ela funciona como um nome, né? A ideia do substantivo é de ser um nome. Então, a gente diz que é uma oração subordinada porque ela completa a ideia da oração principal, ela se subordina à oração principal, empregando a ela um sentido, né? Uma totalidade. E é substantiva porque ela funciona como um nome que completa, né? Um nome que completa a ideia dessa oração principal. E aí, as orações subordinadas, elas podem ser de 6 tipos. Oração subordinada substantiva subjetiva. Então, a oração subordinada substantiva subjetiva, que seria as iniciais, né, a sigla, né, OSSS, oração subordinada substantiva subjetiva. Ela é subjetiva porque ela não tem sujeito. Então, a oração principal não tem sujeito. Ou seja, a subordinada, ela completa a ideia dessa oração principal e ela funciona como sujeito da oração principal. Por isso que ela é classificada como uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Subordinada porque completa a ideia da oração principal, ela se subordina à oração principal. Substantiva porque esta oração ela tem uma característica, né, uma função de um nome. E a subjetiva porque ela funciona como sujeito da oração principal. Uma outra característica dessa subjetiva, né? Elas não têm sujeito e elas têm verbo de ligação. Então, assim, não precisem ficar apegados às nomenclaturas, aos nomes. A gente precisa entender dentro do contexto de frase. Então, geralmente, quando a gente está escrevendo as nossas redações, a gente se vale bastante de uma oração subordinada subjetiva, porque a gente não deve se colocar no texto, não deve estar presente, né, a primeira pessoa ali naquele texto. A gente deve se colocar de maneira distante, né, de maneira impessoal. E aí, uma dessas maneiras, um desses recursos é se valendo de uma subordinada substantiva. Então, aqui a gente tem um exemplo. É necessário, então, é necessário alguma coisa, é necessário o quê, né? Então você tem o verbo ser, que é um verbo de ligação, e você tem uma oração que ela não tem sujeito, né? Então é necessário é alguma coisa. E aí, esta coisa que é necessário funcionaria como sujeito da oração principal. A gente tem, é necessário que as pessoas se conscientizem da gravidade do problema. Então, que as pessoas se conscientizem da gravidade do problema funciona como uma oração subordinada da oração principal, é necessário. Então, que as pessoas se conscientizem da gravidade do problema é necessário. Então, ela funcionaria como um sujeito para essa oração principal, né? Que tem um verbo de ligação e não tem sujeito. Então, essa seria uma maneira de eu identificar uma subordinada substantiva, subjetiva. Então, característica para eu classificá-la como uma subjetiva é a presença de um verbo de ligação e a ausência de um sujeito, ou seja, a oração subordinada, ela funciona como um nome, como um sujeito para a oração principal, ok?
Então, um outro tipo de oração subordinada substantiva são as orações subordinadas substantivas objetivas diretas. Então, ou seja, ela funciona como um objeto direto. Como a gente está falando em termos de oração, ela é classificada como uma oração subordinada. Se fosse somente um nome, a gente diria que era um objeto direto. Como a gente está analisando a nível de oração, a gente diz que é uma oração subordinada. Ela é substantiva porque ela funciona como um nome, e ela é objetiva direta porque essa oração ela funciona como um objeto direto da oração principal. Diferentemente das subjetivas, as objetivas diretas, elas têm sujeito. Nesse caso aqui, o sujeito está elíptico, né? A gente consegue recuperar pela desinência do verbo que se trata da primeira pessoa. Nós desejamos. Então aqui a gente tem a oração principal. Nós desejamos. Mas quem deseja alguma coisa, né? Deseja o quê? Desejo isso, que as pessoas não fiquem desempregadas. Então o verbo desejar, né, ele predica, ele pede um complemento sem preposição. Essa é a característica para se dizer que é um objeto direto. O verbo pede um complemento sem preposição. Então, quem deseja alguma coisa, desejo isso, que as pessoas não fiquem desempregadas. Então, que as pessoas não fiquem desempregadas funciona como o objeto direto do verbo desejar. Como a gente está analisando a nível de oração, a gente diz que é uma oração subordinada, porque ela se subordina a uma oração principal, e ela é substantiva porque ela funciona como um nome, e ela é objetiva direta porque esse nome ele tem uma característica de um objeto direto. Ok? Então, desejamos que as pessoas não fiquem desempregadas. Aqui a gente tem a oração principal, desejamos, e que as pessoas não fiquem desempregadas como a nossa oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, né? Isso daqui é uma conjunção, ou seja, ela está ali somente com a função de ligar as duas partes da oração, né? Em uma outra aula a gente viu os pronomes relativos. Então, os pronomes relativos eles têm uma função sintática dentro do contexto de frase. As conjunções não, elas têm somente a função de ligar duas partes das orações. Então, desejamos seria a oração principal, que as pessoas não fiquem desempregadas, é a oração subordinada. Isso aqui é uma conjunção, ok? Então, está ligando essas duas partes da oração. A oração principal desejamos e a subordinada, substantiva, objetiva direta, porque essa oração ela tem uma característica de um objeto direto, né? Porque o verbo desejar ele pede um complemento sem preposição. Então, desejamos que as pessoas não fiquem desempregadas, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Não precisem decorar, ficar pensando na questão dos nomes, né? Temos que entender a ideia, o que está querendo dizer dentro daquele contexto lá de frase, né? Analisar o verbo, enfim, se isso aqui se trata de uma conjunção ou se é um pronome, é isso que a gente tem que se ater, não ficar lembrando de nomes, a menos que a questão ela exija isso do aluno. Mas se está funcionando como um objeto direto e a gente está analisando a nível de oração, uma oração subordinada, né? Em que situações que a gente pode ter um objeto direto em oração subordinada? Só dentro do grupo das orações substantivas, né? Porque elas funcionam como um nome. Então, objeto direto seria esse nome que completa esse verbo desejar, né? Então, como ele funciona como um objeto direto, é uma subordinada substantiva objetiva direta. Bom, um outro tipo de oração subordinada substantiva são as objetivas indiretas. Diferente das objetivas diretas, as indiretas elas pedem que a subordinada ela tenha a preposição. Então isso é o que caracteriza, né, diferencia um objeto direto de um objeto indireto, é a presença da preposição. Então, como a gente está analisando a nível de oração, essa oração subordinada ela vem com o uso de uma preposição. Então a gente tem, lembre-se de que o tempo não para. Então a gente tem aqui a oração principal, que ela está formada por um pronome ser, né?
E a gente tem a oração, a oração principal, que está formada com o pronome ser, né? E a oração subordinada, que vem com a presença de uma preposição, a preposição de. E aí, isso daqui seria o que a gente chamaria de oração subordinada. Então, essa daqui seria a minha oração principal, está marcada pelo pronome ser. E a oração subordinada, que vem com a presença de uma preposição. Então, aqui você tem a conjunção e você tem a preposição. Lembre-se disso, né? Lembre-se de quê? Então, a gente automaticamente faz a pergunta, aquela famosa perguntinha lá pro verbo. Quem lembra, lembra de alguma coisa. Lembra-se de quê? Disso aqui, de que o tempo não para. Então, os indícios do verbo, ele já pede um complemento preposicional. Então, como a gente está falando a nível de oração, a gente classificaria como isso aqui funciona como um nome, seria uma oração subordinada, né? Porque ela está se subordinando à oração principal. E ela é uma substantiva porque isso aqui tem uma característica de um nome. E a gente diz que é uma objetiva indireta porque essa oração ela é construída, ela é constituída por meio de uma preposição. Então, isso que diferenciaria uma objetiva direta de uma indireta, a presença da preposição, né? Que é pedida pelo verbo lembrar. Quem lembra, lembra de alguma coisa. Então, a gente tem o sujeito, só que aqui ele não está aparente também, porque ele está marcado pela pronome ser, e a gente tem a oração subordinada construída por meio de uma preposição, o que a gente classificaria a nível de oração subordinada substantiva, objetiva, indireta, pela marca dessa preposição de. Bom, um outro exemplo de oração subordinada substantiva é a completiva nominal. Ela é muito parecida com a objetiva indireta, só que ela tem algumas diferenças. No caso das completivas nominais, uma marca, né, que diferencia das objetivas indiretas é que a gente tem a presença de um verbo que foi nominalizado. Então, o que seria um verbo nominalizado? É você pegar esse verbo e transformar ele em nome. Por exemplo, necessitar é um verbo, mas a gente tem necessidade, que é um nome. Confiar seria um verbo. Confiança é um nome. Então, sempre que a gente tiver na oração principal um verbo que ele foi nominalizado, ou seja, ele foi transformado em nome, a gente tem ali os indícios de que se trata de uma oração subordinada completiva nominal. Uma outra característica da completiva nominal é a presença da preposição, que pode ser facultativa. O que seria facultativa? Você pode optar em utilizar ou não a preposição. Então, no caso das objetivas indiretas, é essencial que se faça o uso da preposição. No caso das completivas nominais, você pode fazer um uso facultativo. Você pode colocar ou não colocar a preposição. Então, a gente tem aqui: temos confiança em que os cientistas descobrirão a vacina. Temos confiança é o que caracteriza a nossa oração principal, né? A gente sabe que aqui o sujeito está oculto, é nós, né? Nós temos, que a gente percebe pela desinência do verbo. Então, tem ali um sujeito elíptico, um sujeito oculto. Então, nós temos confiança. A gente tem aqui um nome, né, que originalmente era um verbo e foi nominalizado, né, confiar, se tornou confiança. Então, essas são marcas de que indica ali a presença de uma subordinada completiva nominal. Então, quem tem confiança em alguma coisa, né? Esse verbo confiar, ele pede a preposição em, né? Então, quem tem confiança em algo, em alguém, em alguma coisa. Temos confiança em quê? Em que os cientistas descobrirão a vacina. Então, esse em que os cientistas descobrirão a vacina, a gente classificaria como uma oração subordinada substantiva,
pelas questões que eu já falei, né? Ela é subordinada porque a oração principal está incompleta, ela precisa ser, a ideia ela precisa ser completada, e ela só é completada por meio dessa subordinada. Ela é substantiva porque ela tem uma característica mais de um nome, funciona mais como um nome. E aí ela é completiva nominal porque ela funciona como um complemento nominal, né? Um complemento do nome confiança. Então, em que os cientistas descobriram a vacina, é em que a gente tem confiança. Então, essa oração subordinada, ela completa a ideia desse nome confiança. Então, essas seriam as características. Um verbo nominalizado e a preposição ter um emprego facultativo. Então, isso seria uma maneira da gente classificar como uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, diferentemente da subordinada objetiva indireta, né? Que no caso das completivas, o emprego da preposição é facultativa, a gente tem um verbo que foi nominalizado. Nas objetivas indiretas, a gente tem um verbo, ele pede o complemento com preposição. Bom, e aí a gente tem mais um tipo de oração, que é a oração subordinada predicativa. Bom, uma característica dessa oração subordinada é que a gente tem um verbo de ligação. Então, a gente tem verbo de ligação, tem sujeito. E aí a oração subordinada, ela funciona como se fosse um predicativo. Então, como eu falei, as orações elas são subordinadas porque elas se subordinam a uma oração principal, elas são substantivas porque ela tem uma característica, funcionam como um nome. E aí, no caso da predicativa, é porque você tem ali o que caracteriza um predicativo, a presença de um verbo de ligação. Então, você tem um verbo de ligação, você tem um sujeito, automaticamente esse complemento ali funciona como um predicativo. Como a gente está analisando a nível de oração, essa oração subordinada, ela funciona como um predicativo, ok? Desse sujeito. Então, nossos votos são, então isso aqui seria a oração principal, nossos votos são. Então, você tem como sujeito nossos votos, e aqui você tem o verbo de ligação, verbo ser ou estar de ligação. Aqui a gente tem a conjunção, que ela é classificada como conjunção integrante. Só um nome, né? E que não ocorram novas mortes. Então, que não ocorram novas mortes seria a nossa oração subordinada, substantiva predicativa. Predicativa porque que não ocorram novas mortes está funcionando como um predicativo desse sujeito aqui, nossos votos. Nossos votos são esses aqui, que não ocorram novas mortes. Então, sempre que você tiver um sujeito, um verbo de ligação, se estiver analisando a nível de oração, vai ser uma oração subordinada, substantiva, predicativa, porque essa oração subordinada ela está funcionando como um predicativo desse sujeito da oração principal. Bom, um outro exemplo de uma oração subordinada substantiva seriam as apositivas. Então, elas recebem essa nomenclatura de apositiva porque elas funcionam como um aposto. Elas têm uma característica, né, de aposto. Então, o aposto, no geral, ele é sempre uma explicação de alguma coisa. Então, oração subordinada substantiva apositiva. Ela funciona, tem uma característica de um aposto. Então, a gente tem dois exemplos aqui. A notícia é a seguinte, que não haverá corte de energia. Então, a notícia é a seguinte, seria a minha oração principal, né? A gente tem aqui um verbo de ligação. Que não haverá corte de energia é a explicação para essa notícia aqui. Então, sempre vai apresentar a ideia de uma explicação, né? Então, a gente, como está falando a nível de oração, a gente diz que se trata de uma oração subordinada, substantiva apositiva, porque ela tem uma característica, né, de aposto. E aí, por isso a gente diz que é uma subordinada positiva. Essa segunda aqui, desejo uma coisa, que a população fique em casa. Então, eu, né, tá aqui a marca da primeira pessoa. Eu desejo alguma coisa, desejo o quê? Desejo isso, né, que a população fique em casa.
Então, que a população fique em casa seria a explicação para esse meu desejo. Então, aqui eu teria a minha oração principal e aqui eu teria a minha oração subordinada, substantiva, apositiva. Aqui, mais uma vez, a presença da conjunção integrante que é uma diferença, né, uma característica, vamos dizer assim, das apositivas. No geral, quase que em 100% dos casos que a gente empregar uma subordinada apositiva, ela vai vir com a presença dos dois pontos. Então, eu tenho meu sujeito lá e o verbo, e aí a minha explicação ela vem seguida desses dois pontos. Como a gente está falando a nível de oração, a gente classificaria por essa presença do sinal gráfico os dois pontos uma oração subordinada apositiva. Mas é entender sempre que a semântica dessa oração está com uma ideia de explicação. Então, como a gente está a nível de oração, a gente classifica como uma subordinada substantiva apositiva. Se não tivesse analisando a nível de oração, funcionaria como um aposto. Então, por esta razão, por ter essa característica de aposto, e a gente está analisando a nível de oração, a gente diz que se trata de uma oração subordinada apositiva. Ok? Então, só recapitulando, as orações subordinadas, elas são subordinadas porque existe uma oração principal e essa oração principal, ela está com o seu sentido, sua ideia incompleta, ela precisa de um complemento para que ela faça sentido o que está sendo dito, o que está sendo escrito, e esse sentido é dado por meio de uma subordinada, a oração subordinada. Essa subordinada, ela tem uma característica mais de um nome, né? Funciona mais como um nome. Então, por esta razão, a gente diz que se trata de uma oração subordinada substantiva. E aí essa substantiva, ela se divide em 6. As subordinadas substantivas subjetiva, as subordinadas substantiva objetiva direta, as subordinadas substantivas objetivas indiretas, as subordinadas substantivas, completivas nominais, as subordinadas substantivas predicativas, as subordinadas substantivas apositivas. Então, uma característica para diferenciar cada uma dessas orações. As orações subordinadas substantivas subjetivas, elas são construídas por meio de verbo de ligação e não tem sujeito. Então, o que caracterizaria a subordinada funcionar como uma subjetiva, ser classificada como uma subjetiva? A presença na oração principal, a presença de um verbo de ligação, ser ou estar, e a ausência de um sujeito. Então, sem sujeito, verbo de ligação é uma subordinada substantiva subjetiva. Uma característica da objetiva direta. Então, você tem um sujeito, você tem um verbo e esse verbo pede um complemento sem preposição. Então, tem sujeito, o verbo pede um complemento sem preposição, a gente está analisando a nível de oração, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. As objetivas indiretas, uma marca, né, que diferencia a substantiva direta da indireta, é que há um sujeito, há um verbo e esse verbo ele pede um complemento com preposição. Então, a regência do verbo vai sempre pedir um complemento preposicionado. Como a gente está falando a nível de oração, a gente vai classificar como uma oração subordinada substantiva objetiva indireta, por essas características. Você tem um sujeito na oração principal e você tem um verbo e esse verbo pede um complemento com preposição. As orações subordinadas substantivas completivas nominais. As completivas nominais, elas são muito parecidas com as objetivas indiretas, mas o que diferencia uma da outra é que nas completivas nominais, a oração principal ela é formada por meio de um verbo que foi nominalizado. O que é um verbo nominalizado? É você pegar um verbo e transformar ele em nome, como um exemplo que eu falei de necessitar, que é um verbo, e necessidade, que é um nome. Confiar, que é um verbo, confiança, que é um nome. Então, sempre que na oração principal a gente tiver um sujeito e um verbo que foi nominalizado, a oração subordinada ela vai funcionar como uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
E aí, o emprego da preposição, quando eu estou falando de oração subordinada completiva, esse emprego é facultativo. Facultativo significa o quê? Que eu posso utilizar ou não. O verbo, o nome lá, vai pedir determinada preposição, mas eu posso utilizá-la ou não. É um emprego facultativo. Então, essa seria a diferença entre uma subordinada substantiva objetiva indireta de uma completiva nominal. As objetivas indiretas, o verbo pede a preposição. Eu tenho que colocar. Nas completivas nominais, existe um verbo nominalizado e existe o complemento lá, a oração subordinada, o uso da preposição é facultativa. As orações subordinadas substantivas predicativas, elas têm verbo de ligação também, assim como as subjetivas. A diferença entre uma e outra é que na subjetiva a gente não tem sujeito, nas predicativas a gente tem sujeito. Então essa seria uma maneira de eu diferenciar se trata de uma subjetiva ou de uma predicativa. Então eu tenho um sujeito, um verbo de ligação, automaticamente a minha subordinada ela vai funcionar como um predicativo daquele sujeito. No caso das subjetivas, a oração subordinada funciona como o sujeito da oração principal, ok? E a última, desse grupo de 6 orações que constituem as subordinadas substantivas é a subordinada substantiva apositiva. Ela é apositiva porque ela funciona como um aposto, No geral, os apostos, eles são uma explicação de alguma coisa que você falou. Então, você tem a sua oração principal, você tem lá o sujeito e um verbo, e esse sujeito, esse verbo, ele está pedindo uma explicação. Então, essa oração subordinada, ela funciona como uma explicação para a oração principal, como foram os exemplos que eu coloquei aqui, A notícia é a seguinte. Então, essa é a minha oração principal. Então, a explicação para essa notícia é a seguinte, é que não haverá corte de energia. Então, eu desejo uma coisa, A explicação para esse meu desejo é que a população fique em casa. Uma outra característica das orações subordinadas substantivas apositivas é que quase que em 100% dos casos em que a gente fizer uso desse tipo de subordinado, a gente vai fazer uso do sinal gráfico os 2 pontos, ok? Então, subjetiva, verbo de ligação sem sujeito, objetiva direta tem sujeito e o verbo pede complemento sem preposição, objetiva indireta tem sujeito e o verbo pede um complemento com preposição, completiva nominal, a gente tem sujeito e o verbo foi nominalizado e o emprego da preposição é facultativo, as predicativas têm sujeito e verbo de ligação. Então, a subordinada é um predicativo daquele sujeito e as apositivas têm sujeito, tem verbo, pode ser um verbo de ligação, mas a subordinada funciona como uma explicação, como um aposto para a oração principal. E vai ter sempre a marca da presença dos 2 pontos.